Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Nisso de hoje e a pergunta de Júlia T. sobre o conceito de função paterna e função materna na psicanálise, o que por vezes se confunde com o papel social construído em torno do pai e da mãe. Colocação pertinente para um momento atual em que se discute se a psicanálise não estaria apoiada num certo modelo de família, um certo modelo de família composto por um pai, uma mãe e os filhos, e que família nuclear, família reduzida, família burguesa, tal qual o século XIX colocou assim, como uma espécie de paradigma, heterossexual, em que você tem uma certa relação entre o amor e o desejo, você tem papéis sociais, né, do pai, que é homem, da mãe, que é mulher, e que isso tudo vai se compondo e se confirmando cientificamente pela teoria psicanalítica, notadamente a sua teoria sobre o complexo de Édipo. Justamente essa confusão, essa sobreposição entre as funções que constituem a gente como um sujeito e os personagens, aqueles que fazem empiricamente o exercício dessas funções, essa dissociação, essa relação contingente. Ou seja, é uma contingência que a função paterna seja exercida por um homem, por exemplo. Por exemplo, quando uma mãe diz assim, olha, eu não posso ficar com você, não vou brincar com você, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar porque alguém precisa ganhar dinheiro e quem é que vai pagar as contas. E quando a mãe diz isso para a criança, ela está contando com a função paterna, ela está introduzindo a função paterna, cujo significante nesse caso é justamente o trabalho. Não posso estar com você porque estarei com X. É isso que faz uma função no sentido matemático. Ela é independente ou ela é móvel em relação aos elementos que entram naquele caso da função. A função paterna ela é estruturante para o Lacan, e a partir da função paterna que o nome do pai ele produz uma metáfora, né? O nome do pai, quanto função, ele metaforiza a relação entre a demanda da mãe e a criança, né? Essa relação dual, essa relação em que a criança aparece como fala, aparece como uma extensão da mãe. Tudo aquilo que bom foi desejado pela família, por aquele casal, por aquela mãe, narcisicamente se solidifica naquela criança. Aquela que vai fazer esta função de alternar presença e ausência, de oferecer objetos, de tomar e falicizar aquela criança, são todos aqueles que operam nessa função, né? Então, babás, avós, creche, escola, todos aqueles que fazem isso, que mantêm esse acolhimento, esse suporte para a criança, que a faliciza, vamos dizer, estão exercendo a função materna. E todos aqueles que dão suporte para essa exceção, para esse distanciamento, para isso que separa a mãe da posição ou da identificação fálica que a criança tem com esse lugar, estão ocupando, estão fazendo função paterna, função de interdição, função de privação, função de castração. E é isso que induz, então, o posicionamento do falo no campo do outro, né? O nome do pai enquanto essa instância de operação da metaforização dos desejos, das identificações, das modalidades de gozo que estão em jogo ali dentro daquela família. Portanto, não há nada que, do ponto de vista psicanalítico, justifique que uma família tem que ser composta por uma mãe que é uma mulher, um pai que é um homem, um filho que tem que ser naturalmente gerado no quadro daquele encontro desejante e amoroso. A contingência dos papéis o fato de que, por exemplo, uma orientação homossexual de um, de outro, um casal monoparental ou um casal homoerótico, isso não tem nenhuma consequência patologizante porque estaria se inferindo o que tem que ser uma família ideal para criar pessoas normais, né? Do ponto de vista psicanalítico, isso se resolve com a entrada, né, dessas noções formais, né, de função paterna, função materna e função fálica, né, que é outro elemento fundamental. Para o Lacan, o Édipo não é a 3, não é mãe, pai e filho, mas é a 4. Mãe,
mãe, pai, função materna, função paterna, posição do filho e função fálica, né? Que mais adiante vai ocupar um lugar conceitual muito importante na concepção do Lacan. E eu indicaria 2 trabalhos onde exatamente o Lacan faz essa releitura do complexo de Édipo freudiano, que se desenvolve então nos anos 55, 56, 57, né? O Seminário 4, A Relação de Objeto, onde ele relê o caso Dora, onde ele postula as diferentes variedades da falta, né? E o Seminário 5, As Formações do Inconsciente, ambos da Jorge Isaac, onde o Lacan estabelece os famosos 3 tempos do Édipo, os 3 tempos do complexo de Édipo, juntando aí a teoria do tempo lógico com a teoria das funções, né, da teoria das articulações entre o simbólico, o imaginário e o real, para a produção de um sujeito, para a definição da fantasia, para a determinação ou sobre a determinação do nosso psiquismo. Quem quiser mandar perguntas, críticas e comentários para o nosso canal aqui no YouTube, basta clicar em algum lugar aqui do Aqueronta Movebo, nas profundezas aqui do site, para mandar o seu recado.